Oi pessoal, sejam bem-vindos à segunda videoaula de Circuitos 2 e nessa videoaula nós vamos continuar falando da base da disciplina, mais especificamente da base da corrente alternada. Na videoaula passada nós falamos sobre os números complexos e agora vamos dar sentido à corrente alternada. Mas antes disso, na aula passada a gente estava usando a letra I para representar um número imaginário. Mas aqui em Circuitos nós vamos usar a letra J, simplesmente porque I a gente já associa a corrente, né? Geralmente quando a gente vê a letra I a gente entende que é a corrente, então para evitar confusão a gente vai usar o J como se fosse a nossa unidade imaginária. Só isso que vai mudar, de resto vai ser tudo igual. Mas então, passando para a corrente alternada. E qual que seria a sua diferença para a corrente contínua? Vamos fazer um gráfico aqui, ó, e vamos supor uma bateria, uma pilha aqui, ó, uma fonte de tensão de corrente contínua. A tensão dela está sempre contínua, está sempre sendo a mesma o tempo inteiro. Então se a gente fosse representar um gráfico em que o eixo X aqui, ó, ele seria o nosso tempo e o eixo Y seria a nossa voltagem, a nossa tensão, né? A gente tem que a tensão ela tá sempre contínua, ela tá sempre sendo a mesma. Na vida real, não é bem assim, né? Só que é um negócio bem parecido. Se a gente pegar uma pilha, por exemplo, a tensão dela vai estar mais ou menos assim, ó. Ela vai estar caindo um pouco, porque à medida que ela vai enfraquecendo, a tensão dela também vai ficando um pouquinho menor, né? Vai ficando um pouquinho mais fraca. Só que a principal diferença é que na corrente contínua, ela vai ter um sentido só. Ela sempre vai estar indo para frente. Então, na fonte de tensão da corrente contínua, a corrente sempre vai estar indo para frente. Sempre, a todo momento. Às vezes um pouquinho mais forte, às vezes um pouquinho mais fraco, mas sempre vai estar indo para frente. Já na corrente alternada, não é assim que funciona. Na corrente alternada, a gente vai ter esse símbolo daqui, ó, para a gente representar a fonte de tensão. Aí esse aqui, justamente porque ele está variando, né? Porque a corrente de vez em quando vai para frente e de vez em quando ela vai para trás. Essa que é a principal diferença. A corrente contínua, ela sempre vai para um lado só, sempre para frente ou sempre para trás. Já na corrente alternada, de vez em quando ela fica indo para frente e para trás. Se a gente for fazer o gráfico dela, vai ficar exatamente assim, ó, um gráfico que vai variando, indo para frente e para trás, para frente e para trás. Vai ficar desse jeito daqui. E se você lembrar lá das funções, isso aqui é uma função trigonométrica, mais especificamente a função do seno, né? Por isso que a gente fala que a tensão dela vai ser o senoide. A gente vai dar a tensão dela a partir de um senoide. Então a tensão não vai ser mais um número, que né, a gente estava acostumado, né? A tensão vai ser uma função. Essa tensão daqui pra gente vai representar justamente a tensão que vai variando de pouco em pouco. E ela tem exatamente esse formato daqui, ó. Algum número multiplicando o seno, e dentro do seno a gente tem o número que está multiplicando t somado com um número. A gente vai ter exatamente esse formato daqui para a gente representar as nossas senoides, para a gente representar a nossa tensão. A mesma coisa acontece para a corrente, porque a corrente também vai estar variando, né? A corrente também vai estar indo para frente, para trás, para frente, para trás. Então nós vamos ter esse formato daqui, ó. Mas então o que é cada uma dessas coisas que está na nossa função aqui? Então começando por esse VP daqui, ó. Esse VP ele significa tensão de pico. É justamente a tensão máxima que a gente vai ter aqui, ó. Quando ele estiver variando, essa tensão máxima daqui vai ser justamente a nossa tensão de pico. Então esse número que está aqui é a nossa tensão de pico. Aí dentro do seno a gente vai ter esse ômega minúsculo aqui, ó. Esse ômega daqui vai ser a nossa frequência angular. Quanto maior for esse número daqui, mais apertadinho vai sendo o nosso gráfico aqui, ó. Quanto menor ele for, mais longo vai ser o nosso gráfico aqui, ó. Enquanto esse t daqui é a nossa variável de tempo, né? E esse φ daqui é a nossa fase, é o quão deslocado o gráfico tá. Eu posso ter a fase igual a zero, que nem é no caso desse exemplo daqui, ó, que ele tá começando bem aqui do comecinho, ó, do 0, 0. Mas ele poderia estar adiantado, começando antes do 0, 0. Ou ele poderia estar atrasado, começando depois do 0, 0. Aí justamente o elemento que vai falar se está adiantado ou atrasado ou não, vai ser esse φ daqui, ó. Mas então, eu falei aqui que a gente tem a nossa tensão de pico, né? Então, quais tipos de tensão que a gente vai ter aqui? A gente vai ter basicamente 4 tipos de tensões, que são esses 4 tipos aqui, ó. Então, primeiro, a gente já viu que a tensão de pico é justamente a tensão máxima que a gente vai ter no gráfico aqui da função, na nossa senoide. A gente vai ter também a nossa tensão eficaz, que é literalmente a tensão de pico dividido por raiz de 2. Essa tensão eficaz aqui, ó, a gente vai usar bastante ela quando a gente for calcular potência, quando a gente for mexer com potência. A gente também vai ter a tensão de pico a pico, que é literalmente a tensão de um pico até o outro pico daqui, ó, que na maioria das vezes vai ser a tensão de pico vezes 2, porque ele aqui, ó, a altura que a gente vai ter aqui é a mesma altura que a gente vai ter aqui, ó. Aqui é o gráfico que tá um pouquinho torto, né? Então a maioria das vezes vai ser a nossa tensão de pico vezes 2. E quando a gente vai ter também a nossa tensão média, que vai ser calcular a média da tensão
montando nosso gráfico aqui, ó, e somando cada um dos pontos aqui, ó. E se a gente for pegar essa parte que se repete daqui, ó, daqui até aqui, essa tensão média daqui sempre vai ser zero, porque basicamente a tensão média seria a área disso aqui, né, seria uma integral, e essa área daqui e essa daqui a mesma, só que essa daqui é negativa, né? Então acaba que somando as duas aqui a gente vai ter a tensão média como zero, na maioria das vezes. Isso se o gráfico não tiver deslocado, se não tiver tipo um número somando aqui na frente para fazer o gráfico subir. Enquanto também a gente tem mais um tipo de tensão, que seria a tensão instantânea, que seria a tensão que a gente pode calcular a partir dessa função daqui. Por exemplo, eu posso substituir o t por 2 em alguma senoide aqui e descobrir qual a tensão que ele está no segundo 2. Essa tensão vai ser o momento exato que vai estar no segundo 2. Aí então essa seria a minha tensão instantânea. Aí quando estamos trabalhando com senoide, nós vamos mexer com ondas, né? Porque olha aqui, ó, se a gente for observar isso aqui, nada mais são do que ondas, né? Aí então tem três elementos que a gente tem que conhecer bem quando a gente for trabalhar com isso aqui. Esses elementos seriam o ciclo, o período e a frequência. Esses três elementos aqui a gente vai mexer com eles sempre que a gente estiver trabalhando com ondas. E como aqui são ondas, né? A gente vai ter esses três elementos aqui também. O ciclo vai ser basicamente a nossa parte que se repete. Porque olha aqui, ó, observa aqui, ó. Se eu fosse continuar esse gráfico daqui pra frente, ele ia sempre ficar da mesma forma, né? Porque olha aqui, ó, essa parte até essa parte daqui, ó, vou até fazer de vermelho daqui, ó, que essa parte até essa parte daqui, ó, ela fica se repetindo pra frente infinitamente. Então essa parte daqui, ó, que é o meu ciclo. O ciclo vai desse ponto até esse daqui, ó. Essa parte daqui que fica se repetindo. E o período? O período é quanto tempo demora para fazer um ciclo só. Então, por exemplo, vamos supor que está demorando 10 milésimos de segundo para completar um ciclo. Então quer dizer que o meu período é quem? 10 milésimos de segundo. Enquanto o meu ciclo é essa partezinha daqui, ó. E a minha frequência? São quantos ciclos eu completo em um período de tempo. A maioria das vezes é em um segundo. Então quantos ciclos eu completo em um segundo? Para calcular a frequência, é literalmente só eu fazer 1 dividido pelo meu período. Meu período aqui, ó, nesse exemplo daqui, é 10 milésimos de segundos, né? Então, 0,01. E se eu vou fazer essa divisão daqui, eu vou obter o número 100, né? Então, a minha frequência é 100. E a frequência, a maioria das vezes, é medido em Hz. Então, a frequência, por exemplo, dessa onda daqui é 100 Hz. Aí, a partir da frequência, eu consigo calcular a minha frequência angular. O que seria a minha frequência angular? A frequência angular é literalmente a minha frequência, que eu vou representar por F, vezes 2 vezes π, que é literalmente 360 graus aqui, né? Só que escrito em radianos. Então, se eu fazer a minha frequência vezes 2 vezes π, eu vou ter a minha frequência angular. Então, para isso aqui, fazer um exemplo de uma senoide com números reais. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos supor então que a altura máxima, que é essa aqui, tá alcançando, é 61. Então como que vai ser? Eu sempre vou colocar a minha tensão máxima aqui, ó. Então no caso 61 vezes o seno de quê? Da minha frequência angular. Só que qual que é a minha frequência angular? A minha frequência a gente calculou aqui, ó, e viu que era quem? Era 100 Hz nesse exemplo daqui, ó. Se a minha frequência é 100 Hz, o que eu tenho que fazer? Isso multiplicado por 2 vezes π. Essa que seria a minha frequência angular. Então vamos fazer aqui, ó, 100 vezes 2 vezes π, a gente vai ter 628. Uma frequência angular tanto quanto rápida, né? Vamos deixar só 628 mesmo, para ficar um número mais bonitinho da gente trabalhar aqui. Aí então, isso multiplicado por t, e como o gráfico não está deslocado para frente nem para trás, a minha fase é zero, né? Então vai ficar só dessa forma daqui, ó. Só que agora que a gente já tem uma função com números reais, vamos fazer no GeoGebra, né? Pra gente ver como que é lá. Então aqui eu vou começar escrevendo seno de t. Seno de t, a gente vai ter uma função trigonométrica simples aqui, né? Só que agora vamos colocar aqui, ó, minha tensão de pico, número multiplicando. Vou colocar 61. Agora observa que a altura máxima dele não vai mais ser 1, vai ser justamente 61. E se a gente for parar para perceber aqui, ó, realmente a altura máxima dele foi 61. Só que agora ainda falta eu colocar minha frequência angular aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, minha frequência angular 628. E acabou que agora ficou um gráfico muito pequenininho. Ele tá acontecendo tantas vezes aqui, em um curto intervalo de tempo, que a gente nem tá conseguindo ver direito. Então o que vamos fazer? Vamos reduzir a altura pra gente ver melhor e vamos aumentar o eixo X aqui, ó, pra gente conseguir ver melhor. E agora já dá pra ver que ele realmente tá acontecendo, só que é muito rápido, né? Então vamos aumentar bastante aqui, ó, aumenta bastante. E agora realmente aqui, ó, deu certo, né? Aqui que legal, ó, um ciclo dele aqui, ó, tá demorando exatamente 0,01 segundo para acontecer, do jeitinho que a gente tinha colocado lá, né? Agora, vamos mexer então um pouco com a fase. Se a gente estivesse somando um pouquinho aqui, ó, vamos supor que eu somei o número 0,02. Eu tô somando o número. Então o que ele fez? Ele deslocou um pouquinho para trás aqui, ó. Quase que nem deu para ver, né? Vamos colocar uma variável aqui, ó, pra gente ir mexendo com ela. Eu vou somar então minha letra A aqui, ó. Então ficou dessa forma aqui, ó. Eu tô somando um número A aqui e vamos ver aqui, ó. Esse número A ele vale 0. Até então ele está começando
do zero aqui certinho. E se eu colocar que esse número A vai valer um número positivo? Olha aqui, ó, eu vou aumentando ele. Eu tô aumentando ele, ele tá se deslocando para trás, tá vendo? Ele tá ficando um pouquinho para trás aqui. Então o que isso quer dizer? Que se eu somar um valor positivo aqui, a minha tensão ela tá começando antes da hora. Se ela tá começando antes da hora, ela tá adiantada. E se eu colocar então o valor negativo? Ela tá no zero aqui agora, eu vou colocar o valor negativo, ó. Eu tô subtraindo o número. Eu tô subtraindo o número, ele tá o que então? Começando depois da hora. Ele tá começando atrasado. Era pra ele começar no zero, mas agora ele tá começando um pouco atrasado, tá vendo? Não tá mais começando do zero. Então o que isso quer dizer? Que se aqui, ó, bem nessa parte daqui, eu for somar um número aqui, ó. Se esse número daqui que eu tô somando, ele é maior do que zero, quer dizer que tá começando antes da hora. Então eu vou ter algo adiantado. Enquanto se ele é menor do que zero, eu vou ter algo atrasado. Então se eu colocasse aqui, ó, ele somando o número 1. O número 1 é positivo, ele tá adiantado. E o número menos 1? Menos 1 é negativo, ele tá atrasado. E um truque que eu usei para lembrar é como se fosse tipo na vida real. Vamos supor que eu tô chegando no meu serviço. Se eu tô chegando no meu serviço antes da hora, eu tô chegando adiantado, o pessoal vai ter uma visão positiva de mim, né? Como se eu fosse uma pessoa dedicada e tudo mais. Então, adiantado, positivo. E se eu tô chegando atrasado? Atrasado já não é uma coisa legal, né? Então é algo negativo. O pessoal vai ter uma visão negativa de mim. Truquezinho simples, só para talvez dar uma ajudada aqui. Então se o sinal daqui é positivo, a tensão ou a corrente está adiantado. E se tiver negativo, eu vou ter uma tensão ou corrente atrasada. Eu estou falando sobre a corrente porque a corrente vai seguir exatamente esse mesmo formato daqui. Porque essa tensão está variando, ela está alternando, né? A minha corrente também vai estar. Então eu posso ter algo assim também para minha corrente, seguindo o mesmo formato. Um número que está multiplicando, esse número que está multiplicando é sempre o valor mais alto. No caso aqui, o valor mais alto da minha corrente, enquanto o número que está aqui é a minha frequência angular e o número que está aqui também é a minha fase. Lembrando que aqui, uma fonte que tem tal frequência, ela sempre vai produzir uma corrente na mesma frequência. Então, se a minha fonte aqui, ó, ela está com uma frequência angular de 628, a corrente que vai estar saindo dela também vai ter a mesma frequência aqui, ó. Sempre vai ser o mesmo número que está aqui, vai ser sempre o mesmo número que está aqui também. Então o que isso quer dizer? Se eu já tenho essa informação daqui, eu sei que ela vai se repetir para a corrente também. Então essa informação daqui, eu ficar repetindo ela seria redundância, né? Porque eu sei que o que? Para minha corrente sempre vai mudar esse número que está aqui na frente e esse número que está aqui, ó. Esses dois números podem mudar. Esse daqui nunca vai mudar. Então o que quer dizer? Se eu for representar, eu posso representar só com esses dois números aqui, que é o que realmente pode mudar. Então aí que entra uma outra forma da gente representar a senoide, que é na forma de fasor, que é uma forma que a gente já viu na aula passada. É literalmente uma forma impolar. Esse primeiro número aqui, eu vou colocar ele na frente como se fosse o módulo de polar, enquanto esse daqui eu vou colocar aqui atrás, como se fosse o ângulo. E eu posso colocar esse número aqui como se ele fosse o ângulo, justamente porque esse número daqui, de vez em quando a gente também vai representar ele como se fosse um ângulo. É muito comum você ver a gente está somando algo em graus aqui. Por exemplo, menos 9 graus ou mais 7 graus. É muito comum você ver o número que está aqui em graus. Então a gente pode representar esse número aqui, ó, como se fosse a parte angular das nossas coordenadas polares. Então eu posso representar uma senoide dessa forma daqui, representar a minha tensão, né? Ou se eu quiser, eu também posso representar dessa forma daqui, que fica uma forma mais compacta, né? Mais fácil da gente ficar escrevendo. Então temos duas formas de representar a tensão e a corrente. Uma forma é a partir da senoide, outra em forma de fasor. Aí em fasor, a gente não obrigatoriamente precisa colocar o mesmo número que está aqui, pois na senoide, esse número que vai ficar multiplicando sempre tem que ser a tensão de pico. A todo momento, sempre vai ter que ser a tensão de pico. Já o meu número que está no fasor, é muito comum que eu coloque aqui também a minha tensão eficaz. E por que isso? Porque lá pra frente, quando a gente for mexer com potência, o que a gente mais vai usar vai ser a tensão eficaz. Então, por padrão, é legal que a gente se acostume a colocar aqui a nossa tensão eficaz. Então, eu pego esse 61 daqui e divido por raiz de 2. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 43,13, por exemplo. Mas eu sou obrigado? Eu não sou. Eu posso colocar aqui, então, o valor que eu achar que vai ser melhor. Depende da minha finalidade. Se eu, por exemplo, vou só fazer alguns cálculos aqui para calcular a corrente e tudo mais, eu posso deixar, então, a minha tensão de pico aqui. Mas se depois eu vou calcular a potência, que a gente vai ver lá pra frente como que é, aí sim é interessante que eu coloque aqui a minha tensão eficaz. Você só não pode esquecer o que você colocou aqui. Se é a sua tensão de pico
ou a sua tensão eficaz. Então com isso, a gente também pode representar a nossa corrente dessa forma daqui, ó. Falar que a minha corrente é 2, que é esse número daqui, mais 1. E 1 aqui é a fase, né? Então essas são as duas formas da gente representar a nossa tensão e a nossa corrente. E outro termo que a gente vai ver muito em circuitos é o termo defasagem. Defasagem é o quanto que uma corrente ou uma tensão está atrasada ou adiantada em relação a outra. Por exemplo, vamos supor que eu tenho duas tensões aqui, ó. Eu tenho a tensão de 60 de fase 0, eu vou ter outra tensão aqui também de 70 de fase 30 graus. Aqui vai estar tudo em grau. Então o que acontece? Essa tensão daqui, ó, ela está com valor positivo, né? 30 graus é positivo, então ela está adiantada. Então ela está adiantada 30 graus em relação a essa aqui. Então a gente diz que a defasagem dessa tensão daqui em relação a essa daqui é de 30 graus. E se aqui tivesse 10 graus? Isso quer dizer que o quê? Essa daqui, ela está adiantada 10 graus e essa daqui está adiantada 30 graus. Essa daqui está mais adiantada, né? Então a defasagem dessa daqui em relação a essa daqui é de 20 graus. Esse é um termo que a gente vai usar para comparar tanto tensão como corrente. E por fim, pode ser que a gente precise também somar ou converter senoides. Porque de vez em quando pode ser que você se depare com algum exercício que aqui não vai ter um seno, mas sim um cosseno. Então o que você vai fazer? Você pode transformar um no outro. Tem 4 transformações que você pode fazer. Se você tem um cosseno, você pode transformar para seno. Você só precisa fazer o quê? Deixar tudo igual aqui, ó, e somar 90 graus. Por quê? É porque o cosseno é o seno adiantado, né? Se a gente for fazendo GeoGebra, eu vou até desativar isso aqui. A gente tem o nosso cosseno e o nosso seno. Agora olha aqui, ó, o meu seno é o de vermelho. O seno, ele começa no 0 graus. Já o meu cosseno, ele começa no menos π sobre 2. Ele está adiantado π sobre 2, que é 90 graus, né? Se ele está adiantado 90 graus, isso quer dizer o quê? Se eu somasse aqui no seno 90 graus, que é π sobre 2, eles precisam começar no mesmo lugar, né? Que é de fato o que acontece. Olha aqui que legal, ó. Se eu tenho o meu cosseno de t e o meu seno de t mais 90 graus, eu tenho a mesma coisa. Então eu posso transformar meu cosseno e o seno passa a somar 90 graus. A mesma coisa serve para o oposto. Se eu precisar por algum motivo transformar o meu seno em um cosseno, eu posso fazer a mesma coisa, só que ao contrário, né? O meu seno é o meu cosseno, só que atrasado, né? Então o que eu vou fazer? Transformar em cosseno, manter tudo igual. O valor que vai estar aqui na frequência angular vai sempre manter o mesmo. Você não vai mudar isso. O que você vai fazer é diminuir 90 graus aqui, ó. Porque o seno é o cosseno atrasado, ou o cosseno é o seno adiantado. E se você tiver um valor negativo, por exemplo, você pode fazer o quê? Se você não quiser trabalhar com esse valor negativo, uma coisa que você pode fazer é somar ou subtrair 180 graus e você vai transformar ele em positivo. Então, se você somar ou subtrair 180 graus, você vai transformar o valor negativo em positivo. E a mesma coisa vale para o oposto. Se você tem um valor positivo e você quer transformar em negativo, basta você somar ou subtrair 180 graus. A mesma coisa vale para o cosseno. Basta você somar ou subtrair 180 graus e você vai transformar o valor negativo em positivo ou positivo em negativo. A gente pode até fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar aqui menos cosseno. Menos cosseno, ele tá 90 graus atrasado, né? Olha aqui, ó. Ele tá começando mais tarde. E se eu colocar o cosseno de t mais 180 graus, 180 graus é π, né? Se você colocar mais π, olha aqui, ó, eu vou ter a mesma função. Vai estar uma em cima da outra, porque é a mesma coisa. Se eu quero inverter um para o outro, a mesma coisa se aplica para o oposto, ó. Se ele tá positivo e eu quero transformar em negativo, basta somar ou subtrair 180 graus. Se eu subtrair aqui, ó, também vai dar certo, ó. Manteve tudo igual. Então a gente pode usar essas transformações para que a gente possa fazer soma e subtração de senoides. Como que vai funcionar para a gente fazer soma e subtração? Lembrando que o que? Só é possível a gente somar e juntar tudo em uma única função se a frequência for igual. Então, se eu tiver, por exemplo, duas senoides, eu tenho seno de 5t mais seno de 2t, eu não consigo juntar isso daqui em um só. Eu não consigo, porque a frequência angular aqui, ó, tá diferente nos dois. Então, eu só consigo somar e juntar em uma função só se tiver a mesma frequência angular. Então, com isso em mente, a gente pode fazer o quê? Vamos pegar essa mesma senoide aqui, ó, 61 vezes seno de 628t mais 7 graus. Então 7 graus é a fase dele, né? Ele tá adiantado. Eu quero somar isso aqui, por exemplo, com outra tensão. Uma tensão de 70 vezes seno. Aí eles têm aqui, ó, a mesma frequência angular. Aí eu consigo somar e juntar em uma só. E essa daqui, ela vai estar atrasada. Ela vai estar atrasada 11 graus. Então o que acontece? O que eu posso fazer para somar isso aqui? Eu posso usar um truque que a gente já conhece, né? Que é o quê? Eu vou transformar isso aqui para fazer. Eu vou fazer aqui, ó, 61 e 7 graus somado com 70
70 menos 11 graus. Agora eu tenho o quê? Coordenadas polares, né? Só que somar em coordenadas polares não é legal, não é interessante. Se eu tivesse o mesmo ângulo aqui, ó, fosse o mesmo ângulo, eu conseguiria somar. Era só eu somar os dois números aqui, né, que daria certo. Ou subtrair, se fosse uma subtração, daria certo também. Só que o problema é que a gente não tem o mesmo ângulo aqui, né? Então o que eu posso fazer? Transformar isso daqui para coordenadas cartesianas, coordenadas retangulares, esse daqui também, e somar. Depois que eu somar, eu transformo de volta para coordenadas polares. E para fazer essas conversões, eu vou usar aquela função na calculadora que eu já tinha mostrado na videoaula passada. Então, transformando isso aqui, eu vou ter 60,55 mais 7,43j. Lembrando que j a gente usa aqui, né, justamente para não confundir com i de corrente. Só que j é a nossa unidade imaginária. E convertendo isso aqui, eu vou ter 68,71 menos 13,36j. Então, para eu somar esses dois aqui, é a mesma coisa de eu somar esses dois aqui, ó. Agora, somar esses dois aqui é muito tranquilo, né? Só a gente somar a parte real e somar a parte imaginária. E somando a parte real, a gente vai ter 129,26 e somando a parte imaginária, a gente vai ter menos 5,93. Agora, então esse aqui já é a nossa soma, né? Só que a gente ainda não quer esse formato. Então, vamos pegar e transformar de volta para coordenadas polares, o que vai dar 129,4 e como ângulo a gente vai ter menos 2,63. Então, esse daqui que seria a minha soma, só que isso aqui está em formato de fazor, né? Então basta a gente então escrever como uma senoide. Vai ser esse número daqui multiplicando, né? Aí a frequência angular é sempre a mesma, ela em nenhum momento deixou de ser a mesma, então vai continuar sendo 628t, enquanto meu ângulo vai ser esse daqui, né? Tá em graus, então 2,63 graus. Agora vamos fazer no GeoGebra, né, para ver se realmente tá batendo. Então vamos fazer aqui, ó, 61 vezes seno de 628t mais 7 graus. Aí 7 graus a gente não vai conseguir escrever aqui, né, porque tá em radiano. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2π dividido por 360 graus pra gente ter 1 grau só, né? Então aqui eu vou ter 1 grau. Aí multiplicando isso por 7, eu vou ter 7 graus. Aí então aqui agora eu já tenho a minha primeira senoide, né? Então vamos colocar a segunda aqui, ó. 70 vezes seno de 628t menos 11 graus. Agora aqui ficou muito pequenininho, né? Vou ter que dar bastante zoom aqui pra gente conseguir ver que a gente vai ter as nossas duas senoides aqui, ó. Vamos então abaixar aqui, ó. E a gente tem as nossas duas aqui, ó. Essa aqui, as duas são separadas, né? Agora vamos somar as duas, porque ficou assim, né? Olha aqui, ó. Eu peguei a primeira senoide, que é o f de t, a segunda que é o g de t. Aí eu somei as duas, ó. Aí somando as duas a gente vai ter essa daqui, ó. Então agora vamos ocultar ela e colocar aqui a gente achou como resposta, né? A gente fez nossas contas e achou que essa aqui é a resposta. Vamos ver se realmente tá batendo. Então 129,4, né? E como o ângulo vai ser menos 2,63. O que dá nisso daqui pra gente, né? Agora é hora da verdade, né? Vamos comparar aqui e ver se realmente tá dando uma em cima da outra, ó. Realmente tá dando uma em cima da outra, olha que legal, ó. Essa daqui é o cálculo que o GeoGebra fez aqui pra gente, enquanto essa azul daqui é o cálculo que a gente fez. Aí se a gente habilitar as duas, a gente vê que realmente uma tá ficando em cima da outra, né? Se a gente dar um zoom bem grande aqui, ó, a gente vai ver que realmente tá ficando bem em cima uma da outra, ó. Só se a gente dar um zoom muito grande que aparece a diferença. E por que que tem essa diferença daqui, ó? Porque a gente aproximou, né? Se a gente tivesse usado frações, esse erro daqui não teria acontecido, né? Só que isso aqui, ó, olha como que esse erro é pequeno. Se a gente ficar tirando o zoom daqui, ó, e ver de longe, realmente parece que tá uma em cima da outra. Olha que legal, ó. Então, de fato, a gente conseguiu somar ambas as senoides com precisão, né? Então, com isso, nós finalizamos a nossa videoaula de senoides. Espero que tenha dado para entender tudo. Esse aqui também é outro conteúdinho que seria um pouco mais complicadinho, mas treinando essas coisas aqui, junto com as coisas que a gente vai ver nas próximas videoaulas, rapidinho você vai pegar o jeito. Mas qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.